Qual é a fotografia neste momento? Lula melhorando, é uma tendência de alta, você enxerga isso? Há uma tendência neste exato momento, dadas as notícias positivas para o governo, dada a falta de notícias negativas para o governo, dada a situação da economia, dado a ajudinha do bolsonarismo lá fora, dada a ajudinha de Donald Trump, né? Você teve, dada a melhoria da própria comunicação da presidência da República no que diz respeito à resposta em crises, você tem tido uma melhoria, né? Como bem colocou o Felipe Nunes, diretor da Quest, uma melhoria nesse caldo, né? Nessa fotografia das pesquisas sobre a aprovação do governo. E a aprovação do governo se reflete necessariamente em voto, em perspectiva de voto. É claro que isso aqui não é a pesquisa eleitoral, isso aqui é uma fotografia do momento da corrida eleitoral, sendo que a gente ainda nem sabe quem são os nomes que estão postos. Agora, a pesquisa, se der para voltar para a pesquisa de segundo turno aqui, na tela, né, mostrar uma coisa, porque tem um negócio interessante. Bolsonaro está fora do jogo. Está aparecendo aí, mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que Jair Bolsonaro ser candidato em 2026. Então, está lá mais por uma questão para tentar entender o nível de apoio a Bolsonaro ainda, né? Ciro Gomes está lá, está prometendo que não vai sair candidato à presidência da República, né? Mas está sendo colocado lá. Agora, desse campo, os governadores que têm sido tributários a Jair Bolsonaro, né? Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, né? Todos eles estão relativamente iguais, né? E o mesmo também os membros da família Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também estão mais ou menos. Mesmo aqui, olha, Eduardo Bolsonaro, 46 é 31, né? E lá do outro lado, Tarcísio de Freitas, 45 a 33, dá 12 pontos, 15 pontos. Isso aqui está dentro da margem de erro. Isso aqui está dentro da margem de erro. Está todo mundo igual contra o Lula, praticamente. Isso aqui é uma notícia que basicamente coloca o seguinte: o campo bolsonarista, ou pelo menos aquelas pessoas que estão querendo ficar com o voto do campo bolsonarista diante do Lula, tem um desempenho muito semelhante. Tem um desempenho muito semelhante. Qualquer um desses nomes tem um desempenho muito semelhante. É claro que se for ver na lupa, você vê o seguinte: por incrível que pareça, o governador Tarcísio de Freitas teve uma queda nos últimos tempos, uma ligeira queda numérica nessa diferença com o Lula, né? Uma queda, digamos, ampliou a diferença com o Lula, que caiu para ele, né? Piorou para ele, ampliou a diferença para o Lula ainda que pouco. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive, teve uma melhora nessa diferença com o Lula em pontos absolutos, assim, né? O que é interessante, porque você olhando isso e sabendo que Eduardo Bolsonaro está fazendo o que está fazendo, você fala, carta fora do baralho, etc e tal. Não com aquele público mais à direita que vê no que o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma coisa patriótica, que vê na traição patriotismo. E você tem um grupo mais engajado. A gente está falando desse público aqui mais engajado que está fechado com esse grupo com pequenas variações. 34, 33, 31 é a mesma coisa da margem de erro, praticamente. Então não tem grande variação por aqui. Não dá para a gente dizer, o Tarcísio está melhor, o Michele está melhor, porque a diferença é muito pequena. Repito, é margem de erro, né? O que dá para dizer que é o seguinte: Lula tem tido uma dianteira folgada, né? O que dá para se dizer também é que, óbvio, que se você chegar no segundo turno eleitoral, todos os outros vão apoiar o candidato, a direita, a extrema-direita vai se fechar, né, por um candidato. Mas até agora o que a gente está vendo é que mesmo assim, mesmo se fechando em um nome, hoje Lula segue favorito. Isso aqui é importante para a tomada de decisões. Tarcísio está se mexendo, articulou pela aprovação da pauta bomba contra o Lula. Ele falou que não, mas o próprio Sóstenes Cavalcante agradeceu ele por ter feito isso em público. Então, ele está agindo ainda como pré-candidato à presidência. Quem diz o contrário mente, né? Ele está agindo como pré-candidato à presidência. Mas uma pesquisa como essa, em que ele não avança, acaba dando, Fabíola, mais razões para ele ficar em São Paulo. Né, para ele ficar em São Paulo. Por outro lado, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está aqui ainda competitivo por conta disso, uma pesquisa como essa dá mais razões para ele não desistir da tentativa eleitoral dele. Lembrando que ele fala que se não tiver chapa no PL, ele pode procurar um partido nanico para poder sair em 2026.
O discurso é totalmente de candidato, né, Sakamoto? Totalmente de candidato. Ele até abriu um sorrisão ali, que vai disputar, de que vai vencer. Num outro momento da entrevista, ele falou que espera que a disputa em 2026 seja civilizada. Disse também que não acredita que o governador Tarcísio de Freitas vai ser candidato. Ele não acredita que Tarcísio que Tarcísio tenha desistido de ser candidato à presidência da República. E a aposta é que Michele Bolsonaro será vice na chapa, foi o que ele falou. A avaliação é de que Tarcísio seria a única chance de Bolsonaro se livrar da prisão. E o governador já disse que, se eleito, daria um indulto no dia seguinte da posse. E aí achei curioso ele falar lá que Lula, que Lula não acredita que Tarcísio desistiu e que a aposta de Michele será vice na chapa. Na verdade, essa é a informação que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje. O Lula tem a torcida do Corinthians, né, Fabiola? Porque, para acreditar que o Tarcísio tenha desistido ou deixado de lado, a pessoa precisa ser bastante inocente. Né? A gente está falando, quem está fazendo a cobertura política do dia a dia, está colocando o Tarcísio, ele fala que desistiu, mas ele vai e faz toda a articulação que fez ontem por aquela pauta-bomba contra o governo Lula. Eu não fiz nada. O Sóstenes Cavalcante, na tribuna, agradeceu o Tarcísio por ter feito aquilo que o Tarcísio disse que não estava fazendo. Agradeceu publicamente, dá um Google, né? Você vai ver. Então é o seguinte, o governador tem o direito de agir. O governador tem o direito, todo governador de São Paulo é um presidenciável. Seria importante só que o governador fizesse isso de forma transparente. Né? Por que ele está tentando submergir? Porque ele fez isso de forma tão transparente nos últimos meses e aí, como o Josias bem lembrou, começou a abrir a boca de jacaré com o Lula, né? Porque o Tarcísio começou a fazer o quê? Atacou o judiciário, o Tarcísio disse que não acreditava em justiça, o que para o governo do estado de São Paulo é terrível. Imagina, o governador do estado de São Paulo, que tem que cumprir contratos, diz que não acredita na justiça. Então você vai pegar isso, vai pegar todas essas coisas, os embates, botar boné do Trump e depois ser questionado sobre isso. Tudo isso estava pegando mal para o governador. Então o governador deu uma e a própria briga com o Eduardo Bolsonaro estava pegando mal, porque o Eduardo Bolsonaro reclamava dele publicamente, atacava, ele estava sendo criticado pela esquerda e pela extrema-direita também. Então é um bolsonarista sendo criticado por bolsonarista. Ele deu submergida. Mas não significa que largou. Está lá seguindo, está lá atirando. É claro que ele vai ter que fazer lá na frente, lá em abril, que é a data de desincompatibilização, uma decisão. Ele segue candidato, ele vai ser candidato à presidência ou vai ser candidato à reeleição? Né? Mas Lula tá certo, isso aí e todo mundo continua, né? Apostando no que o Tarcísio, se ele quiser, ele vai ser candidato, né? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão aposta-se muito em Michele Bolsonaro como vice. Né? É um nome realmente que vai agregar, é um nome que ela vai querer, porque ela tem uma vaga mais garantida com o Senado do Distrito Federal. Bolsonaro, do alto do seu machismo, como é que ele vai agir diante disso, da possibilidade da própria companheira ter uma carreira no executivo independente da dele? Né? Então, você tem muita coisa para ser considerada para isso. E com relação à saúde, o Lula vem repetindo a mesma ladainha desde sempre. Se eu tiver saúde, eu serei candidato. Né? Ou seja, eu vou ser candidato a menos que dê um chabu que eu fique impossibilitado. Né? Então, ele é candidato. Lula, inclusive, é candidato desde o momento que ganhou a eleição em 2022. Ele já era candidato à reeleição, não tenha dúvida nenhuma. Né? É claro que tem toda uma discussão que a gente vem travando, que neste exato momento, o presidente tem 80 anos. Né, a mesma coisa que se discutiu a respeito de outros políticos, e a renovação e tudo isso mais, né, a criação de outros nomes dentro do campo progressista capazes de fazer frente. O que acontece é que existe uma avaliação dentro do PT e do campo mais à esquerda que não tem nenhum nome, né, hoje capaz de fazer frente à junção do bolsonarismo, do Centrão e da Faria Lima juntos, né, contra. Né, nomes naturais como do ministro Fernando Haddad, na avaliação do pessoal do entorno do presidente, não teria tanta força quanto, é claro, o presidente Lula, né, que tem um recall, né, é o Lula. Né? Então, Fabiola, vai ele, PT não vai ter outro nome, vai ele, né? O PT vai ter que torcer para a saúde do Lula nesse meio tempo, só que, dados os erros da oposição e alguns acertos do próprio governo, né? Ele, neste momento, eu diria que ele é favorito.